regiões também que acompanham a direção espiritual. Deus os abençoe. Padre Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Você vindo aí cansado, né? Acabou de celebrar uma missa, veio para cá. Obrigado pelo esforço, pela missão. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre algumas palavras do padre franciscano capuchinho Raniero Cantalamessa, que é o pregador oficial do Papa, é o que prega os retiros no Vaticano, dos bispos, dos cardeais, e do Papa também. Ele fez algumas reflexões sobre os pobres, e nós vamos ouvir e meditar sobre isso. Ele começa citando a carta de São Tiago. Evangelizar os pobres, amar os pobres e por fim socorrer os pobres. São Tiago diz: do que serve se apiedar diante de um irmão ou irmã sem roupa ou comida, dizendo: pobrezinhos, como sofrem, vão se aquecer e se alimentem, sem lhes dar nada do que precisam para se aquecer e se alimentar? A compaixão, como a fé, sem obras é morta. No dia do juízo, Jesus não dirá: eu estava nu e te compadeceste, mas dirá: eu estava nu e me vestiste. Aqui, o Senhor Jesus nos mostra bem claro que a compaixão, a fé, precisa nos levar a um passo a mais. Não basta só, como muitos gostam de dizer, que vê os pobres e sentem dó dos pobres. Aqui ele diz assim ainda, que muitos dizem: pobrezinhos, como sofrem. A compaixão sem obras é morta. No dia do juízo, Jesus não dirá: eu estava nu e teve dó de mim, mas eu estava nu e me vestiste. Levar a atitude. Sempre que a atitude é possível de ser realizada, ela deve ser realizada. Lógico, existem situações onde não alcança a atitude do fazer, mas mesmo assim alcança a atitude do ser. Um exemplo: você sabe que estão sofrendo em outros países, morrendo de fome, e o seu fazer não dá para você ir lá. Você não tem condições de ir lá, mas você pode oferecer orações por elas, pelas pessoas, sofrer, chorar, jejuar, se compadecer por elas. Isso também é uma forma concreta de amar e de colocar em prática a obra e a fé. Mas quando a obra é possível, quando o fazer está à nossa frente, devemos fazer. Porque senão fica muito fácil, né? Amar sem atitudes. Os pobres entendem um idioma das atitudes. Os pobres não entendem o latim, nem inglês. Alguns entendem male português. Os pobres entendem o idioma das atitudes. Eles confiam em quem eles vê que tem coerência no que fala e no que faz. Diante dos pobres, não cabe a atitude de falsidade. Eles percebem logo, de cara eles percebem. E percebem e já falam também. Olha que ele continua refletindo, dizendo assim: não é necessário reclamar e ficar nervoso diante de Deus e diante da miséria do mundo. Aí ele conta: eu li que um dia um homem, vendo uma menina tremendo de frio e chorando de fome, foi tomado de revolta e gritou: Deus, onde estás? Olha o que ele ouviu. Um homem vendo uma menina
uma criança chorando, tremendo de frio e chorando de fome, o homem disse, revoltado, ele gritou: Deus, onde estás? Por que, Deus, não fazes algo por essa criatura inocente? E Deus respondeu ao seu coração, dizendo: mas eu já fiz algo por ela, eu te criei. Olha que forte isso. O homem vendo a criança passando fome e frio, reclama de Deus: Deus, por que você não faz alguma coisa por ela? E Deus respondeu: eu fiz, você. Você é meus braços para socorrê-la. Você é minha voz para consolá-la. Você é meu coração para amá-la. A você dei capacidade para socorrê-la, para ajudá-la, levantá-la. É você que é a minha mão, Deus diz a nós, diante das situações que temos. Olha que resposta forte. Criei você para ela. E Deus fala para nós, missionários eucarísticos, diante de todas essas dificuldades que os pobres sofrem, principalmente aqui no Brasil. Nós vimos recentemente a desocupação do Pinheirinho lá, um monte de crianças sofrendo, casas derrubadas, mães chorando, crianças chorando. E talvez também nós podemos ser tentados em dizer: Deus, onde estás? Por que tanta injustiça? Por que não fazes alguma coisa? E o Senhor vai dizer: eu fiz a missão eucarística, a voz dos pobres, para estar lá, para enxugar as lágrimas, para estar junto. Não pode arrumar a casa de novo? Não. Sofre junto, chora junto, partilha o que tem. Porque sempre é mais fácil pôr a culpa em Deus. E sempre é mais fácil exigir uma intervenção direta de Deus. Mas Deus não age assim. Deus quer agir através de nós. Amar os pobres significa, antes de tudo, respeitá-los e reconhecer a sua dignidade. Nos pobres, exatamente porque eles não têm muitos títulos e nem distinções acessórias, brilha com luz mais viva e radical a dignidade do ser humano. Olha que lindo isso. Nos pobres, porque eles não têm muitos títulos, não têm muito distinções acessórias, né? Não tem muita coisa para se apegar, a não ser no seu próprio ser. Quando olhamos ele, não vemos o posto que ele ocupa, porque não ocupa. Não vemos as coisas grandiosas que ele fez, porque não fez. Mas nele vemos como brilha mais viva e radical a dignidade do ser humano. O pobre é Jesus, ele continua dizendo, que vaga no mundo, assim como quando depois da sua ressurreição ele aparecia com outra fisionomia. A Maria Madalena ele apareceu como um jardineiro. Aos discípulos de Emaús ele apareceu como um peregrino. Aos apóstolos que pescavam no lago ele apareceu como um andarilho postado à margem, esperando sempre que seus olhos se abrissem. E nesses casos, o primeiro a reconhecê-lo gritava para os demais, como está escrito em João 21:7, é o Senhor. Se a vista de um pobre saísse de nossa boca, ao menos uma vez o mesmo grito, seria bom reconhecer e dizer, quando vemos um pobre, é o Senhor. O pregador do Papa aqui, que escreveu isso. Terminando, ele conta um caso de São Martinho, dizendo assim: um dia Martinho ainda era soldado e catecúmeno, no norte da Europa, onde prestava serviço. Ele andando encontrou um pobre. O pobre estava tremendo de frio.
Por não ter nada além da sua capa de soldado que estava usando, deu um golpe com a espada na sua capa, a partiu em duas e deu metade para o pobre. De noite, o Senhor Jesus Cristo apareceu a São Martinho, vestido com aquela metade da sua capa. E visivelmente o Senhor estava alegre e dizia aos anjos que estavam ao seu redor: foi o Martinho que me deu essa capa. Olha que lindo isso. O Senhor Jesus, rodeado de anjos, aparece a São Martinho e diz: os anjos, foi o Martinho que me deu essa capa. Tudo que fazeis a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.